Na reportagem de hoje da série Infância Partida, o surto de abuso infantil na pandemia, a gente traz a história de uma criança que foi estuprada pelo tio por 4 anos e não sabia como denunciar. Com medo que a família não acreditasse nela, a jovem decidiu gravar a violência sofrida para ter provas do crime. Vamos acompanhar. Quantos anos você tinha quando foi o primeiro abuso? Tenho 9 anos, 4 anos. Então, há 4 anos, ele sempre fazia isso? Isso. E isso era dentro da casa? Era dentro da casa. As crianças e os adolescentes enfrentam longos períodos de abuso sexual calados. Ele te ameaçou alguma vez? Só quando a faca estava lá, ele ficou olhando pra mim. Isso não é uma ameaça. Ele ficou olhando pra mim, olhando pra faca. Aí eu disse, você vai fazer tudo que eu quero. E aí lá não tinha mais nenhuma opção. Se eu contasse pra minha família, ele ia fazer alguma coisa com a minha família e comigo também. Entendeu, moço? E eu tinha muito medo. As ameaças garantem o silêncio das vítimas e que os criminosos fiquem impunes. Em quase todos os casos, os abusadores sexuais de crianças não aparentam ser monstros. São pessoas gentis, simpáticas, afáveis, delicadas e que fazem parte da sociedade em que vivemos. Normalmente o agressor não é aquela pessoa que pratica violência explícita, então é aquela violência velada. São pessoas normalmente queridas pela comunidade. Então muitos relutam muito em acreditar. Como acontece no seio familiar, alguns familiares às vezes querem encobrir, outros familiares, de forma bastante sincera, não acreditam que uma pessoa que ele tem uma convivência tão próxima possa ser capaz de praticar um ato tão ruim, né, tão mal de praticar um crime contra uma criança. Foi o caso da dona Valderez, que ficou em choque ao descobrir que o irmão dela abusou da própria sobrinha, dos 9 aos 13 anos de idade. Não desconfiamos de nada, é isso que eu tenho falado esses dias. Os meus filhos, meus netos, tudo surpresa, que ninguém esperava isso dele, eu nunca vi nada. Só uma vez que ela me falou que ele entrou no banheiro e deixou a porta aberta, eu conversei com ele, ele chorou, disse, não, Ival, não vai acontecer mais não. Eu não faço isso não, qual foi a sua intenção de você deixar a porta do banheiro aberta? Ele alegou que tinha sido ferrolho, que não tinha, mas eu pensei que tinha acabado por aí, ela não tinha me falado nada. Os abusos duraram 4 anos e só vieram à tona agora, no dia 18 de agosto, com a decisão da jovem que não aguentava mais e decidiu gravar um vídeo para provar o que estava acontecendo. Eu fui conversar com uma amiga minha e contei essa história. E ela disse assim, olha, vamos ter provas. Porque sem provas, eu acho que ninguém vai acreditar. E eu disse certo. Aí, eu botei a câmera de telefone num lugar escondido. Mas ele pensou, ele viu e disse, você tá gravando? Aí eu disse, não tá não. Aí, ele pegou uma vez, aqui ele me apertou mesmo. Deite, mas eu não quis deitar. Na segunda vez ele apertou mesmo e deixou em cima de mim. Tocou a minha partida, mas no peito ficou chorando. Aí, o que eu fiz? Eu gravei esse vídeo e enviei pra minha amiga. E esse amigo também. Foi na hora que esse amigo ligou pra polícia e mostrou as provas, entendeu? O tio da adolescente foi preso e o vídeo que ela fez vai ajudar bastante na comprovação do crime. As provas de abusos sexuais contra crianças e adolescentes muitas vezes são difíceis de conseguir, o que dificulta a investigação e também prolonga os processos na justiça. É um crime que é realmente difícil de a gente obter provas. Quando há, por exemplo, uma relação de conjunção carnal, quando houve sexo entre o adolescente, entre a criança e o adulto, a gente tem uma fácil comprovação através do exame. Quando ele se resume a toque, a manipulação genital, toque nos seios, um beijo, a gente tem uma dificuldade grande de comprovação, porque nenhum laudo vai conseguir atestar isso. Os familiares tendem a ou acreditar sinceramente ou tentar encobrir. Então nós temos uma dificuldade probatória sobre esse tipo penal. Além disso,
se trata de processos que têm uma tramitação um pouco diferenciada, porque a conversa auditiva de crianças e adolescentes, ela é diferenciada. Nós temos que ter toda uma estrutura especial para escutá-los, sem fazer com que eles revivam a situação. O principal hoje desde o início, que a gente ouça a criança o mais rápido possível, para que a gente não tenha o que a gente chama de revitimização secundária. Ouvir ela depois de muito tempo, muitas vezes os processos eles podem durar muito tempo. Então, hoje nós temos aí o depoimento especial ativo e funcionando. A delegacia ela representa, ou o Ministério Público já pede diretamente ao juiz essa oitiva cautelar, essa antecipação de prova. A gente ouve ela hoje em 1 ou 2 semanas no máximo, tem se ouvido já em juízo como prova judicial, para que ela não precise falar em delegacia, falar novamente em juízo, ter que reviver aquela situação de violência muitas vezes. Então isso funciona muito bem, são as primeiras tratativas. Após isso é o início da investigação, o início do processo criminal nos termos comuns. O juiz da 14ª Vara Criminal da capital conta que com os casos de grandes repercussões que aconteceram na pandemia, mais denúncias foram realizadas. Veja, nós sabemos que o número de crimes aumentou muito, mas não tivemos o número de notificação correspondente a esse aumento. Já na fase final da pandemia, houve alguns casos de repercussão nacional e isso levou a um aumento do número de notificação. De forma que, na fase inicial da pandemia, apesar de ter aumentado o número de crimes, e nós temos certeza disso, nós tivemos um número menor de notificações. A partir já desse ano, já com a pandemia em transcurso, em virtude de alguns casos de repercussão nacional que aconteceram, do investimento muito na comunicação e na informação do povo, nós tivemos uma notificação mais compatível com o que a gente sabe que está acontecendo e com o que a gente está tentando evitar, porque nós temos que proteger nossas crianças e adolescentes. A denúncia é o primeiro passo para garantir que o abusador seja punido. A pena para o estupro de vulnerável, que é cometido com menores de 14 anos, é de 8 a 15 anos. Já do estupro, que envolve adolescentes de 14 a 17 anos, é de 8 a 12 anos de prisão. As penas podem aumentar caso existam fatores que agravem o crime. Mesmo com punições rigorosas, o juiz reconhece que ainda é preciso acelerar os julgamentos dos processos. A gente tenta fazer isso com a maior brevidade possível. Processos, assim, muitos desse ano já foram julgados. Nós conseguimos agora impor uma tramitação um pouco mais célere. Reconhecemos que ainda temos o que evoluir, que melhorar. Alguns casos realmente demoraram, mas a gente já consegue julgar vários processos no mesmo ano, até no prazo de 6, 5 meses de quando eles aconteceram. E temos tentado dar a resposta mais rápida possível à sociedade para que, primeiro, a gente afaste o agressor. O primeiro objetivo é evitar que aquele fato aconteça de novo. O segundo objetivo, punir o agressor para que ele sinta a mão do Estado quando comete o crime. Terceiro, dar o exemplo social de que aquelas pessoas que cometerem isso, que a gente chama de prevenção geral, a todos observarem que se cometer um crime será punido. E a atuação da justiça é uma atuação pedagógica social. A gente passa a conscientizar a sociedade de que está errado isso. Que a gente precisa mudar essa cultura, a gente precisa respeitar e proteger nossas crianças, assim como a nossa Constituição diz. Então, o Ministério Público, sim, se preocupa, principalmente nessa fase de pandemia. Claro que esses órgãos de primeiro contato passam a ter uma deficiência na atuação delas, as escolas estavam fechadas. Eu tenho um grande órgão de primeiro contato ali fechado, sem o contato com essa criança, as crianças dentro de casa, em crimes que acontecem dentro de casa, sem testemunha. Então, a pandemia, sim, foi um grande fator de preocupação para o Ministério Público, e a gente vai começar a ter a resposta e os resultados disso, que são extremamente preocupantes, agora com o retorno das aulas e das atividades normais, se Deus quiser, com o fim da pandemia. Garantir a punição para os abusadores o mais rápido possível ajuda a cicatrizar uma parte da ferida aberta nas vítimas e nas famílias. Eu não sinto ainda vontade muito de comer. Eu tenho outra de prova. Não sinto. Eu fico pensando. Quando eu vou dormir, eu fico com medo. Eu penso que ele tá no banheiro, tá em algum lugar. Fico com muito medo mesmo. E assim, isso eu não desejo isso pra ninguém.